Oi, tudo bem? Diretamente dos estúdios F Brasil, iniciamos mais um Bebeto Azevedo Abre o Diário de Bordo. Hoje nós vamos continuar no assunto porque, falei na semana passada, era especialíssimo e continua sendo. Vamos falar de educação, mas hoje vamos segmentar essa educação nos mais pequenininhos, nas crianças na primeira infância, naquelas crianças que são atendidas hoje nas escolas de educação infantil, as que há um tempinho atrás, e muitos mantêm a nomenclatura, eram atendidos nas creches. Tudo bem? Com a gente está aqui a Georgia, que é pedagoga e assessora administrativa na Secretaria de Educação de Canoas, mestre em educação, enfim, tem todos os prerrogativos e todos os títulos que vocês possam imaginar para conversar com a gente hoje sobre educação infantil, não é verdade, Georgia? Tudo bem, Bebeto? Tudo tranquilo. Muito obrigada, Bebeto, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar contigo sobre educação infantil, que é uma pauta tão relevante, tão importante e que traz bastante ansiedade para as famílias nos tempos atuais, em função de que antigamente se aprendia com os pais, né? A parentalidade ela era exercida a partir do que se aprendia com a família, sendo para repetir os padrões familiares ou para contrapor esses padrões familiares, porque é assim que a gente vai vivendo na vida. Mas, de uns tempos para cá, tem especialistas em várias áreas, tem várias correntes de pensamento e as pessoas não se situam de maneira muito confortável ou consistente na educação dos filhos. E desde que a educação infantil passou a ser obrigatória lá na pré-escola e com a necessidade das famílias terem onde deixar as crianças também, e essa educação infantil ela é compartilhada com a instituição, então surgem novos desafios dentro da educação. Então nós temos a educação dentro da família e uma educação que é institucional. Sim. E que tem que dialogar. Claro. E eu penso, Georgia, também que muitas vezes as famílias, antigamente, não se sentiam muito confortáveis nesse distanciamento dos filhos naquele período da educação infantil ou da creche, como era, né? E hoje, da mesma forma, eles ficam também um pouco receosos, por quê? Desqualificam as famílias, o serviço da educação infantil, imagina que elas não cuidam, que elas não dão a medicação, então, porque elas querem um cuidado que contemple todas as coisas naquele período de tempo. Ou seja, deixarei meu filho na pré-escola ou na educação infantil, na creche, enfim, e elas têm que me entregar ele melhor do que eu deixei. Mas isso não é muito assim com as crianças, né? Elas mudam nesse período de tempo, né? E nem todas respondem muito bem, né? Então, isso também faz, eu acredito, um distanciamento, né? Que as pessoas acabam entendendo a educação infantil, a pré-escola ali, ou a creche, como alguém que faça trabalho antagônico à família. E não é, né? Não, não é. Inclusive, nas diretrizes curriculares para a educação infantil, a etapa da educação infantil, ela é complementar à ação da família. Sim. Ela é complementar. Não existe educação institucional na educação infantil sem articulação com essa família. E o que é complementar? O que é articular com a família? É justamente compreender esse universo que cada criança traz, a cultura da família, que nós temos que compreender, nós temos que articular. Muitas vezes eu vejo colegas que dizem assim, a família tem que ajustar os horários. Mas em qual casa... Na minha não sei se na tua, em qual casa a gente serve o almoço às 11 da manhã, por exemplo? Ou como é que eu vou determinar a hora que as pessoas vão dormir nas suas casas? Eu sei que a criança tem que ter uma noite longa de sono, você que é pediatra claro. Sabe melhor do que eu, né? Quanto menor a criança, quando o bebê tem que ter muitas horas de um sono de qualidade e à medida que vai crescendo essa necessidade diminui, né, proporcionalmente. Mas, de qualquer maneira, tem que ter uma boa noite de sono, uma noite confortável, por exemplo, mas são coisas que a gente não acessa, são questões que a família organiza. Claro. O que nós fazemos enquanto profissionais da educação infantil, enquanto especialistas no sentido de conhecer o desenvolvimento infantil, claro. Da formação, porque para ser professor tem que ter graduação de pedagogia. As pessoas que atuam como auxiliar, elas têm magistério, ou pedagogia, tem outras formações, mas a formação mínima é magistério, e no cargo de professor tem que ter graduação. Então, nós somos especialistas, nós estudamos sobre desenvolvimento infantil na área da psicologia, na área da sociologia, da história, enfim, das claro. Aprendizagens, e nós podemos trazer para as famílias algumas dicas, algumas ideias que vão qualificar esse atendimento, mas a família vai atuar como família. E a escola tem também a sua função de cuidar e educar na educação infantil, que é indissociável, claro. Mas que é institucional, que é profissionalizada. Claro. E que a família, muitas vezes não sempre, né, eu acredito, Jorge,
precisa entender essa questão da educação infantil, que lá é um espaço de educação, né? E muitas vezes elas querem que as crianças lá dessa educação formal, da educação, né, instituição, escola, enfim. E elas muitas vezes pensam que é lá que as crianças vão aprender a dizer muito obrigado, desculpa, né, a fazer algumas coisas. Não é só lá, né, mas a família tem que colaborar com isso, porque muitas vezes, assim, ele está na escola, então educação é lá na escola. Aqui eu posso ver que nem as vovós muitas vezes pensam, né, vovó não é mais para educar, vovó é para deseducar a criança. Então elas pensam que educação é a prof. E a gente em casa faz do nosso jeito, que seja um jeito adequado ou não, né? Por mais que se procure orientar. Mas essa questão de dizer as coisas, o não gritar. A questão do palavrão é claro para mim. É a família, no seu falar, na sua conduta diária, é que acaba apresentando isso para as crianças, né? E quando a criança fala depois vai, né? O que acontece? A criança escutou aquilo em casa. E se ela escutou do pai, da mãe, do irmão, que são, né, o núcleo mais importante para ele, está autorizado que ele fale, né? É muito interessante isso, que cada criança ela traz esse universo doméstico, esse universo domiciliar. As crianças contam, assim como eles contam em casa o que acontece na escola, eles contam na escola o que acontece em casa. A gente fica sabendo babados fortíssimos às vezes, meu Deus, né? Porque as crianças elas são espontâneas, ou porque estão ansiosas com alguma situação, ou porque afinal é da rotina, elas não veem problema, comentam de um tudo, a gente acaba sabendo o nome dos animais de estimação, o nome dos familiares, como que é a rotina na casa. Isso também é bacana para a gente. É bom a gente conhecer sem julgamento de valores. Claro. Né? Claro, qual é o limite? Eu sempre coloco, quando faço orientações, eu trabalho articulando relações entre família e escola, mediação de conflitos, eu faço muito isso, articulação com as redes de proteção. E qual é o nosso limite enquanto instituição? É justamente os direitos da criança, é a proteção à infância. Se não tem direitos violados, prevalece o que é a cultura da família e a gente faz o papel dentro da escola que nos cabe. Né? E por um outro lado, já pensando como criança agora na educação infantil, se eu conto o nome do meu cachorrinho, como é que a gente fala em casa, a hora que a gente come, o que comida minha mãe fez hoje, né, ou ontem de noite para a janta, enfim, eu estou jogando em vocês, né, a escola, enfim, escuta isso, né, e conversa sobre isso, está valorizando o universo daquela criança, né? Ela valoriza a minha história, ela está valorizando quem eu sou. Então, esse vínculo com a escola vai ficando mais fortalecido. Vai ficando mais fortalecido. Tanto a ponto que as crianças, às vezes, preferem a prof do que a mãe, né? Não digo necessariamente isso, mas existe sim um carinho especial, principalmente quando as crianças estão desde o berçário, ou que passam longas horas dentro da escola. Tem crianças que, de 0 a 3 anos, o horário de atendimento é de até 12 horas, e tem algumas crianças que perfazem esse tempo, embora não seja recomendado, mas por uma organização da família e porque a instituição está atendendo, né? Existe quando um vínculo com a família ele não é muito positivo, é um vínculo mais fragilizado, há uma tendência de vincular melhor com a escola ou de prejudicar também esse vínculo na escola. Então, uma das coisas que a gente observa muito dentro da instituição de educação infantil é justamente que tipo de vínculo essa criança tem com a família. Porque Sim. Quanto melhor o vínculo, mais segura, mais confortável a criança vai ficar no ambiente escolar. Claro. Porque sabe que a mãe vai e volta. A mãe, ou o pai, ou a avó, a pessoa que é a responsável, que é a cuidadora dessa criança, né? Isso é importantíssimo, né? Porque aí a gente também vai percebendo essa possibilidade, né? Essa disponibilidade de cuidado da família, de cuidado da escola, porque, na verdade, a escola é uma mediadora de tudo isso, né? Ela faz sua função, mas ela acaba fazendo uma mediação dessa relação, né? E aqui em Canoas, aqui no nosso município, a gente tem uma parceria com a Urban 95, que pensa as cidades a partir da perspectiva das crianças pequenas, bem pequenas, bebês, das gestantes, né? Canoas é um dos municípios atendidos ao longo do Brasil, tem Jundiaí, tem Pelotas, mas Canoas é um dos municípios atendidos pela Urban 95. E que é a Urban 95? Agora fiquei curioso. A Urban 95, ela é uma instituição que justamente faz esse apoio aos municípios, a alguns municípios, né? Eles são Sim. elegíveis de acordo com os critérios. E eles ajudam o município a se organizar pensando, por que 95, né? As pessoas assim, mas o que tem a ver 95? Foi fundado em 95? Não, 95 foi quando eu entrei na prefeitura. Mas não é por isso que chama 95. Tá.
uma piada, né? Uma brincadeirinha aí. Mas 95, porque as crianças de até 3 anos, elas têm, em média, até 95 centímetros. Então, enquanto adulto, a gente não lembra da perspectiva de uma criança. A criança olha o mundo a partir do tamanho dela, de até 95 centímetros. Então, eles fazem suporte em formação de professores, em reestruturamento urbanístico. Daí é uma equipe grande que movimenta arquitetura, urbanismo, educação, saúde, pensando, por exemplo, numa unidade de saúde, tem espaço para um trocador? Ou o que as crianças, os bebês, as crianças pequenas fazem enquanto não são atendidas na espera? O que eles ficam fazendo? Quando eu era criança, a gente tomava uns beliscão se não sossegava, né? Claro. Uns cascudos no chão de cabelo. Claro, fica quieto. Mas ainda bem que esse tempo foi superado, que as crianças não podem ser judiadas. Claro. Mas elas têm uma necessidade motora de pegar as coisas, mexer nas coisas. De circular. Então, vai sendo pensado os espaços públicos, as praças, os parques, a naturalização dos espaços nas escolas de educação infantil, porque uma das frentes, assim, da Urban, né, nas parcerias com a Urban, é justamente o desemparedamento das infâncias. Hoje, antigamente o quintal de casa era infinito, as crianças saíam, andavam pela vizinhança, ficavam o dia inteiro na rua. Eu passei essa infância de brincar na frente da casa, assim. E hoje em dia os espaços são cada vez menores, as crianças estão cada vez mais confinadas e os brinquedos, eles têm todos o mesmo cheiro, o mesmo gosto, é tudo plástico, é tudo derivado de petróleo. E isso vai... Nós somos orgânicos, o nosso corpo é orgânico, a nossa constituição, o nosso desenvolvimento, ele é pautado de forma orgânica. Então a gente precisa voltar para algumas coisas. Trazer a criança para a terra, para a água, para elementos naturais, para brincar lá na comidinha de terra, de folha. De areia, coisa boa, né? De areia. E não descartar essas outras possibilidades de um brinquedo estruturado, de plástico, até de uma marca boa. Não é essa a questão. Sim. A questão é que também... que não é só isso. É que não é só isso. Né? Porque hoje ficou só isso, né? E a gente só dá isso para as crianças. A gente esqueceu daquelas brincadeiras legais, né, Jorge? De fazer uma sapata na terra, no chão de casa. Pedaço de capa de tijolo. Capa de tijolo. De descobrir essas coisas e as crianças com a gente descobrirem coisas novas. Coisas que podem ser brincadeira, que não eram, mas podem ser, né? Sabe? Então, isso é importante mesmo. Né? Da gente fazer a criança sentir os cheiros, porque são estímulos. E a gente precisa ser estimulado exatamente, né, nessa primeira infância, nesses primeiros anos de vida, para adquirir isso enquanto cultura, enquanto adquirir mesmo como conhecimento, né? Que a terra molhada tem cheiro de terra molhada. Quando chove, a gente pode até estar com uma venda nos olhos, mas a gente sabe que choveu, porque sabe o cheiro da terra molhada. E muitas vezes as crianças hoje, né, confinadas nos apartamentos, nos condomínios, enfim, acabam não sabendo disso. Né? Exatamente. Isso é muito importante no sentido de conhecimento de toda a vida, de todo mundo, de todas as coisas. E a gente acaba conhecendo algumas poucas coisas. Vou te contar uma coisa agora, um segredo para ti que ninguém escuta. Eu tenho uma sobrinha que nasceu em São Paulo e viveu os primeiros anos da vida sempre em São Paulo. E um determinado dia eles vieram na casa da minha mãe, que morava na época em Santo Ângelo, que é bem interior, né? E aí elas foram para fora, enfim, e ela estava lá. A minha mãe, enfim, mostrou para ela assim, olha aqui uma pena, tinha uma pena de galinha no chão, porque né, para fora as galinhas são soltas também, né? Então, pegou uma pena de galinha, botou assim, fez, soprou, e a pena começou a voar. E ela se assustou, a criatura se atirou no chão, morreu de medo. Morreu de medo de uma pena. Você não sabia assim, ó, que uma pena não tem problema nenhum, que uma pena não oferece risco nenhum, que, né, nada disso. Então, muito complicado. E aí, quando a minha mãe mostrou para ela o que era uma galinha, ela foi quase louca. Como é que ela sabia que o que era galinha? Era galinha morta e congelada no supermercado. Galinha é uma coisa que não tinha vida. E ela se deu conta que galinha era um bicho. Opa, né? É um choque cultural, assim, né? Do que eu sabia e do que realmente é, sabe? Então ela se assustou. Então, dizia assim, ó, as crianças conheceram uma galinha, né? Tem criança que pensa que o leite vem da caixinha. Que nasce lá dentro, fecha a caixinha e não desliga a caixinha. Fecha, onde vem leite? Vem da caixinha do leite do mercado. Né? E não é só o conhecimento, é a experiência. Claro. É a experiência. Porque as crianças que são nativas digitais, que desde muito cedo estão acessando as telas, e esse é um outro problema, é uma epidemia,
né? É recomendado que crianças de até 2 anos nem tenham contato com telas, e quando se fala em telas é tablet, é celular, é computador, é televisão, porque isso estimula demais o cérebro, e isso prejudica as sinapses, e isso deixa crianças... Pode trazer transtornos de desenvolvimento. E sabe que uma das frentes do Urban 95, eu até trouxe um presentinho para te dar, que são... No Urban 95. Olha, Quase. abrindo. Quase. Ah, não, já queria me mostrar, vou mostrar agora para vocês bem pertinho. Trouxe 2 botões aí, que são algumas das frentes que a gente trabalha na educação infantil do município, que uma é o Brincar Livre, que é justamente defendendo esse desemparedamento, olha lá, guris, mostrem. É a criança poder ter contato com elementos naturais, de ter experiências outras, e também o Cria na Paz, que é uma coisa que também gostaria de falar aqui contigo, sobre a regulação do comportamento das crianças, que é outra grande dificuldade que as famílias encontram. Opa, Brincar Livre. Trouxe aqui para ti, que eu sei que são defesas tuas também. Sim. Enquanto pediatra. Isso é muito legal, né? Eu acho que essa questão de livre é muito legal, porque a gente, quando fala em primeira infância, lá em crianças pequenas, Jorge, lembra sempre assim de saber os limites, né? E os limites, me parece que assim, ó, às vezes tira um pouco de liberdade. Vai me dar um limite que eu não posso agora estar aqui sem roupa, me tira um pouco da minha liberdade, aquele está aqui pelado. Ok, não pode. As crianças pensam muito isso, né? Vai pôr uma roupa, ela vai, põe a roupa meio a contragosto, né? Então, esse livre também é importante nesse sentido, né? Do livre, do limite, do que fazer. Do limite. Né? É uma grande confusão que se criou nos últimos tempos, da ideia que não é correta, ela não procede, de que não se pode frustrar uma criança. Muito pelo contrário, a gente não pode mantê-la frustrada. Tem que ter satisfação também de conquistar, de superar dificuldades, obstáculos, desafios, mas a criança, ela pode e deve se sentir frustrada desde sempre para aprender a lidar com a frustração, porque ao longo da vida a gente vai encontrar muitos nãos. A vida não é sempre sim, eventualmente até é, mas sim, muitas vezes não é, e aí acaba adultos que não sabem lidar com um não sabem lidar com limites. E uma das coisas que a gente trabalha na educação infantil é justamente orientar as famílias quando chegam com as crianças. A gente encontra diversos tipos de situação, muito vinculadas às relações que as crianças têm com a sua família, né? Sim. Então, por exemplo, um casal, um pai ou uma mãe, um cuidador, que é severo demais, não é positivo para a criança. A criança se organiza, mas ela se sufoca. Então, uma relação autoritária, ela não é positiva, assim como uma relação permissiva, seja ela permissiva por excesso de afeto, ou falta de limite, e um bom afeto, mas falta de limite, ou seja ela permissiva por negligência, por não se importar, que também temos casos assim, aí já são casos criminosos. Claro. Né? Aí já ultrapassa a situação. Os limites todos. Os limites. Porque essa questão de limite, Jorge, me parece que assim, nada é 100%, né? Tipo assim, ó, 100% sem limite, horrível. 100% com muito limite, né, ruim também. Então, assim, há esse jogo de meio né, do caminho, isso, que é o que pode auxiliar um pouco na vontade de fazer tudo da criança e na vontade de que nem tudo é possível do adulto, né, ou do educador, enfim. Né? Por isso que a gente pauta muito a importância de ter uma relação autoritativa. A gente chama de autoritativa. A gente tem afeto e coloca o limite que é necessário. Sim. Nós temos que aprender a regular o comportamento, as emoções, e aí a prática tem que ser indutiva. Então, assim, levar a reflexão, não, por que não? É importante, às vezes, eu me criei numa forma que, quando a gente ouvia o não, era por que não? Por que não? Por que não? Porque eu que estou mandando, porque eu que sou adulto. Mas na sociedade hoje em dia as crianças não aceitam esse não, por que não. E é muito bom, né? E é muito bom. E tem que entender por que não. Claro. E tem que questionar o adulto também, porque o adulto não é 100% sabedor de tudo. Não é. Né? Mas a gente está ali para garantir a segurança dessa criança, para trazer o melhor caminho possível para essa criança. E se ela traz, né, esses questionamentos, Jorge, e a pessoa que está junto com ela também, né, tem essa possibilidade né, de ficar pensando nas coisas, muitas vezes a criança, né, coloca coisas novas para quem está fazendo, né, e esse vai pensar se realmente está fazendo
na quantidade, no jeito, né, na forma mais adequada. Sim. Em última instância, o adulto que determina o limite. Mas isso não significa que não pode considerar a opinião e o sentimento da criança. Claro. As crianças, elas sentem como a gente, elas sentem vergonha, elas sentem medo, elas sentem as mesmas coisas, com a diferença de que elas estão aprendendo. E eu, enquanto adulta, que sigo aprendendo, mas já tenho uma bagagem de experiência que é muito superior em termos de acúmulo de entendimento, de vivência. E que aí pode, né, com a criança, criar, né, um universo de cuidados, né, que é mútuo, da criança com o adulto e do adulto com a criança, de uma forma mais adequada, né? Mais, né? Educativa, não? Autoritativa. Autoritativa, né? Que tem essa questão de emoção junto, de carinho, de afeto, né? Porque o limite pode ser imposto daquela forma. Por quê? Porque não. Pode ser desse jeito, né? Pode, né? Que deva, pode. Pode, mas que vai trazer algumas questões não muito legais, né? Não boas para a relação. E também, né, pode ser diferente. O limite não precisa ser um não. Se eu disser não, eu tenho que saber o porquê estou dizendo não. Porque eu posso responder de um jeito adequado e afetivo e tudo para a criança, né? Essa forma autoritativa, né, que é ter o afeto e a responsividade de maneira equilibrada, de maneira potente, ela dá muito mais trabalho. Porque para as pessoas, em geral, é mais fácil deixar fazer o que quer e daqui a pouco estoura a paciência e vai lá e desce a lenha na criança. Isso. Né? Não, claro que sim. Então, assim, isso não ajuda as crianças a se situarem, não ajuda as crianças a construírem uma consciência, a compreenderem que as regras, elas servem por algum motivo. Em sociedade, a gente precisa. Por que tu não pode passar o sinal vermelho? Porque vai ser multado? Não, porque quando fecha o sinal, a via para mim, ela abre para o outro carro. Eu tenho que aguardar, porque se eu for, a gente vai causar um acidente, porque cada um tem que ter a sua vez de passar. Estou aqui usando um exemplo, né? Claro. Bem... E se aquele que passa no sinal vermelho quer dizer o quê? Que não teve muito esse trabalho de limite, do que pode e não pode. Isso é muito firmado na infância, né? Então ele vai acabar transgredindo algumas coisas na vida futura, né? Eu até penso assim, tem um autor, que é Yves Delatale, que ele fala em 3 dimensões do limite, que a gente precisa aprender até onde eu posso ir, que é o limite que a gente está acostumado a trabalhar, a pensar, tem que botar limite. Mas também a gente precisa aprender outros 2 tipos de limite, que é o que eu tenho que superar, porque algumas regras, elas precisam eventualmente ser, não digo burladas, mas questionadas, revistas, porque a vida é dinâmica. Claro. Né? E também eu preciso aprender a pôr limite em relação do outro comigo. Até onde eu posso deixar que o outro venha, que o outro me acesse ou me invada, digamos assim, enfim. Então, são 3 dimensões do limite. A gente fala muito do limite do até onde eu posso ir, que é muito importante, com certeza. Isso é determinado por mim mesmo, né? O meu limite é esse. Então, implica em já saber previamente o limite, né? Mas se não tiver esse limite muito trabalhado em nada, talvez a linha de limite ela seja meio, né, balizável, assim, né, que não é muito legal. Aí banaliza a vida, e tem o Piaget também que trabalha com limites, com desenvolvimento moral, e ele tem também três estágios, que seria a anomia. Então, os bebês, eles não importa que tu diga não, ele não entende o que é o não. Bebezinho, bebê, claro. Né? Enquanto daqui a pouco ele aprende o que é o não. Daqui a pouco chega a hora do limite, né? Daqui a pouco tu vai dizendo não, ou tu vai colocando as regras ali ao longo do desenvolvimento, e aí ele aprende que é o não. Mas ele não entende por quê. Não por quê? Não porque alguém está me dizendo que não. Que é o nãozinho. E a heteronomia é quando eu entendo que eu não posso superar. Eu entendo que eu tenho que vir só até aqui. Essa é mais difícil. E existem alguns limites que a gente precisa aprender com o adulto, né? E mas o adulto tem que entender que ele precisa me dar esse limite. Como é que a gente dá limites? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a Georgia vai contar pra gente, hein? Não saiu daí. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples.
Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Oi, voltamos. Mas assunto importante, hein? Tem algumas questões, e isso que a gente queria saber, né, e conversar com a Georgia agora, a partir do nosso intervalo, que são da relação familiar, né? Muitas vezes são coisas que a gente impõe para a criança ou, né, exige dela, e depois chega um determinado momento em que isso precisa cessar. Tem um momento de cessar, das coisas pararem. E como é que eu faço isso se eu não passei esse limite para as crianças, né? Exemplo, para que vocês entendam melhor, não fique essa coisa meio elocubrante, assim, meio louca. Então, assim, ó, o bico. A criança não nasceu com chupeta ou com bico, né? Ela foi oferecida a ela depois de um tempo, e muitas vezes insistida para que aceitasse. Porque as famílias acreditam, a maioria das pessoas, enfim, Jorge, que o bico, enfim, acalma a criança, né? E aí, então, isso vai ficando. Às vezes tem crianças com 3 anos e pouco, 5 anos. Eu já vi crianças com 7 anos, com 12 anos, que é o período máximo que a gente atende, que trazem o bico. Eu sempre pergunto, na escola, ele usa o bico? Não! Eles dão quase um pulo para trás. Não! Mas por que não? Ah, porque na escola os coleguinhas vão rir dele, na escola isso não é legal, a prof também não deixa, enfim. Então, assim, ó, então ele tem um limite, né? Que não é um limite legal. O limite é o limite de que o outro faça um bullying ou brincadeira comigo. O limite é que eu não quero responder a coisas da prof, então eu não uso. Esse limite é muito externo. Ele não é um limite interno, né, firmado para essa criança que ele realmente não precisa. Talvez ele até leve o bico no bolso e vá no banheiro e chupa um pouquinho do bico para guardar, né, depois. Porque ele tem uma necessidade daquilo ali. E, né, a questão é que ele não foi colocado para ele, não foi apresentado para ele esse limite, né? E claro que ele não desenvolve isso. Como é que se faz essa questão desses limites, desse entendimento de limites? Existe uma receita para isso ou não? Não, não existe receita. Não existe. A receita que a gente traz é que, como falamos anteriormente, afeto e responsividade. Quem apresenta o mundo para as crianças são os adultos. A gente proporciona as experiências, a gente autoriza a criança ou não. E, em primeiro lugar, o que é mais importante, talvez, é que eu acredite no que eu estou fazendo. Então, uma mãe que acha que o bico é essencial, ela não vai convencer um filho a deixar o bico. Ele não vai se sentir autorizado. Não é verdade o que ela está Porque fazendo. não é verdade. Para ela não é verdade. Para ela não é verdade. E que é um crime. Eu ontem falava isso com uma colega. As pessoas dão o bico para a criança para tirar depois. Não é uma coisa permanente, né? Vou dar um outro exemplo. Outro dia eu atendi uma mãe que foi lá reclamar porque as crianças com 2 anos não usam mais mamadeira na escola infantil. Então ela queria que dessem uma mamadeira para a criança. E daí primeiro eu deixei ela falar, porque é o sentimento dela. Porque para muitas pessoas, se não se alimenta bem, se a criança não come a quantidade que o adulto acha que a criança tem que comer de arroz, feijão, seja o alimento que tiver ali, então coloca uma mamadeira ali, porque a mamadeira é a garantia que a criança está alimentada. E aí depois que ela expôs todo o sentimento, tudo, daí eu fui voltando a conversa, né, até chegar de volta no início de dizer para ela assim, mas existem estudos que apontam que se você ingerir um alimento com cálcio e outros com ferro, o organismo dá prioridade para a absorção do cálcio. E as crianças nessa faixa etária costumam desenvolver anemia. Sim. Então, a mamadeira, ela não é
essencial. O cálcio é essencial, mas em dosagens determinadas e não junto com a refeição. Sim, né? claro. Vou dando um exemplo. Então, existem práticas que elas são muito vinculadas à crença. E até o cálcio e o ferro, eles brigam para ser absorvidos. Se derem ser... juntos, o cálcio vai pular na frente e o ferro vai lá atrás. E aí, assim, vão ter dentes fortes e anêmicos. E as pessoas não entendem isso porque pensam nisso assim, mas a minha família toda se criou assim, eu me criei assim, a minha avó, ela disse a minha mãe em casa faz e fica tudo bem. Não, a gente sabe, eu entendo, só que nós precisamos pautar as coisas no que é possível. Então, o pai, a mãe, o educador, o adulto que é o responsável pela criança, ele precisa saber, né, o que é importante. O uso das telas. Sim. O uso das telas. Quem apresenta a tela para a criança? O joguinho, o filmezinho. Um bebê não sabe o que é um telefone se ninguém largar o telefone na mão dele. Sim. Nós temos crianças, a gente já recebeu crianças na rede que têm abstinência. Abstinência de tela. É uma coisa gravíssima isso. E isso se gera pelo excesso do uso da tela. Pelo excesso. Então, não é nem um uso de tela mais ou menos, é um excesso de uso. É excesso, é o tempo todo anestesiada. O tempo todo anestesiada. Eu já digo que é uma anestesia, né? A criança fica anestesiada. Ela não se movimenta, a cabeça fica ali fervilhando. E aí essa criança, ela não se interessa por nada, ela não se alimenta direito, ela não dorme direito, ela não come, ela não brinca, ela não interage, ela não experiencia a vida. Segue no caminho da doença. Claro. Então, o adulto, ele E a mesma precisa... coisa, as próprias relações, né, Georgia? Vejam a diferença de escutar uma historinha, ou viver uma historinha ali na tela, e uma mãe que conta uma historinha ou que lê um livrinho de histórias para a criança, né? Essa interação de afeto, de cuidado, de entonação que a mãe possa fazer quando conta a história é diferente da tela. A tela é meio robozinho, né? E a mãe pode entonar nisso, pode aproveitar aquilo ali para trabalhar aquela história com a criança, que o celular ele é apenas, né, contemplativo para a criança, né? Ele não tem uma interação. Não tem. Inclusive, na educação infantil, os eixos de trabalho que a gente tem, os eixos de desenvolvimento, são as brincadeiras e as interações. Por que a creche, que surge como uma demanda da mãe trabalhadora e se transforma em escola depois? Eu perguntei isso outro dia para algumas colegas e elas não conseguiram, assim, atinar, Georgia, né? Conta pra gente daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, essa história de creches e escolas de educação infantil. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. E então, por que em determinado momento creche se transforma em educação infantil? Né? Que necessidade foi essa? Que objetivos teve? Enfim, por que isso, Jorge? Então, essa é uma pergunta bem importante da gente esclarecer e refletir. Como eu estava dizendo, e como todo mundo já deve saber, a creche ela surgiu como uma demanda das mães trabalhadoras. Em geral, as mães ficavam em casa cuidando das crianças, né, enquanto o marido provia
a alimentação, os custos da casa. Mas as configurações familiares foram se alterando, ou também as mulheres se emanciparam, independente de ter um marido ou não, também foram buscar seus sonhos, suas colocações no mercado de trabalho, enfim. E essa criança precisava de um espaço para ser cuidada, para estar segura enquanto a mãe ia trabalhar, para ser alimentada, para ser higienizada. Com o passar dos anos, os estudos, os especialistas em desenvolvimento infantil em várias áreas foram observando que a criança, ela aprende na convivência. Aquela coisa Sim. do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não rola com criança. As crianças, elas aprendem por imitação, na interação. E aí, esse espaço, que era só uma demanda da mãe trabalhadora, se apresentou como um espaço potente para o desenvolvimento infantil. E aí, quando eu entendo que o meio e que as pessoas, elas influenciam esse desenvolvimento, eu não posso colocar alguém desqualificado no sentido de não compreender sobre desenvolvimento Sim. infantil. Então, se pensou assim, só o afeto, só o carinho das pessoas e só o que a gente aprendeu com a mãe, com a avó, com a vizinha, ou lendo uma revista, ou assistindo um programa, não é suficiente para eu também educar essa criança. Porque né, ela está convivendo comigo, ela está sendo educada por mim também. E aí, mas é no sentido de qualificar, de potencializar essas coisas positivas da educação dessa criança. Positiva da educação da criança. Claro. Então, passou da saúde e assistência social, que era geralmente onde eram lotadas as creches, para a educação, para que pessoas que conhecem de desenvolvimento infantil, de ensino-aprendizagem, de processos de desenvolvimento infantil, pudessem, então, potencializar esse desenvolvimento. Aí passou a ser a escola. O que não diminui a demanda da mãe trabalhadora? Sim, não diminui, claro. As mães continuam tendo que ter onde deixar os filhos. Claro. Mas não é qualquer lugar, não é uma pessoa Claro. que não sabe o que está fazendo. O professor, ele planeja o contexto onde a criança vai brincar, ele planeja o que vai ser oferecido, E ele os faz materiais. uma sequência disso. Faz uma sequência. Não faz um trabalho meio esquizofrênico, né? Cada dia é uma coisa. Então, hoje nós vamos fazer tal coisa, né? Uma massinha, enfim, para trabalhar a manualidade, enfim. Não, ele faz isso, mas depois no seguinte tem uma sequência de oferecer potencialidade e ensinamento para essa criança. Diferente de mim, por exemplo, em casa, que não conheço muito isso tudo, e aí um dia eu vou fazer isso, outro dia eu faço outra coisa, então não tem uma sequência. Aí a possibilidade de agregar, de dar atenção, disso ser armazenado enquanto aprendizagem, dificulta também. Sim. Né? Então, esse é um espaço privilegiado. A escola de educação infantil, ela é um espaço privilegiado de observação dessa criança, de observação das potencialidades, de algumas limitações que a gente observa de acordo com os marcos de referência de desenvolvimento. Então, não é uma questão de padronizar, mas de perceber que alguma criança está muito aquém do que ela poderia, por exemplo. Então, a gente já conversa com a família, já verifica, olha, acho que vai ter que dar uma olhada. Jorge, isso que a Jorge está falando é uma coisa importantíssima para as famílias, né? Ter alguém como seu auxiliar na observação do filho, com conhecimento. Diferente da vizinha que vê, tu não acha que essa criança está fazendo tal coisa muito demais, não sei o quê? Às vezes não é nada. E ela chama a atenção da mãe por uma questão que a criança está passando no desenvolvimento. Aquilo faz parte do desenvolvimento. E ela não enxerga aquilo como desenvolvimento, ela enxerga aquilo como alguma coisa que não está adequada, que precisa ser tratada. Diferente da escola, onde ela vê aquilo com conhecimento. E ela a professora só fala para a mãe depois que ela tiver uma quase certeza de que aquilo é real, né? Que não é uma questão que apareceu um dia. Um dia ela fez tal coisa. Opa, né? Mas ela viu no segundo, viu no terceiro, viu no quarto dia. Depois de um bom tempo de observação, é que ela vai colocar aquilo como uma necessidade de uma atenção especial. Exato, né? Exatamente isso. Uma das falas que a gente faz com as famílias é: aceita a escola como parceiro. Isso. Aceita a escola como parceiro. Isso é o mais importante. Porque pra gente, a criança vai ficar 5, 6 anos dentro da escola. Para nós, ele fica um determinado período. Para a família, é para sempre. E esses primeiros dias de vida, esses primeiros anos, eles são determinantes. Então, se a gente identifica que há necessidade de verificar outros tipos de atendimento, algumas questões que precisam auxiliar essa criança no desenvolvimento, claro. É importante. Eu sei que às vezes o acesso a atendimento em saúde ou atendimento psicológico, quando é o caso, eu sei que não é fácil para todo mundo, eu sei que os fluxos não são, mas
a gente não pode deixar de apontar isso, de Claro. relatar. Vem a família assim, a professora sempre se queixa do comportamento. Sim. Daí a gente conversa assim, tá, mas quem é o responsável pela criança? Não é você? Para quem a professora vai relatar? Claro. Ela não está queixando, ela está lhe sinalizando que essa criança não consegue interagir de maneira saudável com as outras, que ela está agindo com uma agressividade que é superior Há um limite, da convivência. Da idade, né? Ah, mas em casa não faz isso. Sim, claro que não faz isso em casa. Porque na sua casa não tem 15, não tem 18, não tem 20 crianças. Né? Ah, aprendeu palavrão, não foi em casa. Pode ter sido na escola. E essa é uma das outras questões da educação infantil, Bebeto, que é bastante importante. Em casa, por mais estímulo, a pessoa pode ter a profissão que for, pode... por mais estímulo que tenha e atenção, nada vai substituir a diversidade de interações que uma escola proporciona. Sim. Por isso também se tornou obrigatória a escola aos 4 anos, para garantir que o quanto antes essa criança interaja com outras, Sim. que ela aprenda a conviver, que é um dos desafios atuais, onde as pessoas estão cada vez mais afastadas do convívio social pessoal. Sim. Né? Sim, as pessoas agora estão na tela, né? Que aprenda eu sou teu amigo, a conviver. No Face, no Instagram, enfim, né? Sou teu amigo. E as pessoas misturam as coisas, né, Jorge? Elas misturam a tela com a realidade. Tem uma coisa que é real, que eu sou teu amigo desde que a gente era pequeno, né? Há muito tempo atrás a gente era amigo, interagia, ia na casa do outro, um dia saía, um dia, enfim. Né? Estávamos próximos. É uma coisa mais física também, da proximidade. Mas, hoje, as pessoas referem a isso tudo como uma questão da tela, né? O Instagram, eu sou teu amigo no Instagram. Olha, a gente nunca se viu ao vivo na face da Terra, né? Nunca, talvez, tenhamos conversado nem pelo Instagram. A gente, né, se conversou, né, nem se conversou. Eu falei alguma coisa, eu postei um videozinho e eu achei legal, vou curtir. Curtir já implica sou teu amigo, né? E que é bem diferente o conceito de amizade de alguém que gosta do que o outro fala. Eu gosto muito, né, por exemplo, das coisas lá que falava lá o Clodovil, hoje Cíntia Chagas, enfim, os digitais influencers. Mas o que acontece? Eles não são meus amigos, sabe? Eles não são meus amigos, eles são pessoas que estão lá no Instagram. Então, eu posso gostar um pouco das coisas deles, como gosto, e posso não gostar de algumas coisas deles, como também não gosto, sabe? Por exemplo, da Cíntia Chagas, eu gosto de algumas coisas, outras coisas eu acho muito impostas. E aí não gosto. Mas ela não é minha amiga para dizer isso para ela. Não jamais vou falar com ela, nem vou dizer, hoje eu não gostei de nada. Ela não tem relação nenhuma comigo. Então, se não tem relação, a gente não pode amar ou odiar. Eu posso amar ou odiar quem não tem a relação. Né? Sim. Então, é deixar as crianças terem relações com as outras pessoas e não ficarem só na tela. Né? Porque naquela tela, a tela não fala nada para ela, fala para todo mundo, e ela não fala nada para ela. Só olha, gosta, desliga, dorme. Então, assim, que relações com o mundo eu estou criando? Que criança eu estou preparando para ser um adulto, né? Um profissional daqui a pouco? Porque isso tudo que a gente acontece agora, ter emprego, não ter emprego, conseguir, não conseguir, isso não vem do nada. Isso vem lá da criança na infância, lá na escolinha, vem desde sempre. Saiu da barriga da mãe, está no mundo. É verdade. Né? E uma outra coisa, assim, a escola como parceira, eu vou dizer aqui, eu sou muito, né, são 30 anos de serviço na rede de Canoas, eu sou muito ativista, não, como é que eu vou dizer? Eu defendo muito o trabalho nas escolas municipais. Sim. É a minha vida inteira dentro das escolas, eu defendo esse trabalho, eu sou alguém assim que admira. A gente tem altos e baixos. Claro. O serviço público ele tem as limitações, às vezes, orçamentárias, de tempo, porque para encaminhar as coisas tem que passar por processos legais, uma obra, um conserto, adquirir alguma coisa. E às vezes pessoais também, né? E pessoais, como todo lugar. Somos todos humanos. Claro. Mas eu sou uma grande defensora da escola pública, da educação infantil no município de Canoas. A minha filha, sempre fiz questão que tivesse na escola pública do município, sempre eu sou muito orgulhosa da história da rede, e desse momento a secretária Beth, sou muito fã da secretária, ela sabe disso. Olha. Somos muito fãs da secretária, e ela também traz um grande apoio ali para que as coisas funcionem bem, funcionem melhor. E agora a gente tem um novo programa
chegando a partir da parceria com a Urban 95, que é o Família Mais. Esse não tem ainda o bottom, né? Mas como se tiver, eu te trago, te alcanço um. Que é o trabalhar e pensar na família. É pensar no cuidador. Pensar no cuidador. Esse Urban 90 está tirando os pensamentos da cabeça da gente, né, Jorge? Queria te perguntar antes, assim, justamente essa questão, né, de que a família tem a sua porção no cuidado da criança e a educação infantil também. Quando a família a gente conversa com ela, explica para ela, conta para ela como se faz isso. Porque as famílias não nasceram com tudo na bagagem delas, né? Muitas vezes elas não viveram isso há um tempo atrás. Se não viveu, é o que a gente já conversou antes, né? A gente aprende muito no convívio, no fazer as coisas. Se a família não fazia isso, ela não tem isso introjetado. Como é que essa nova mãe, esse novo pai vão tirar conhecimento para fazer isso, né? Antes tinha o programa Cria na Paz, e eu fazia rodas de conversa, como a gente fazia lá no Primeiro Infância Melhor. Rodas de conversas com as famílias, onde tensionava essas questões assim, o que eu posso, o que eu não posso fazer, bater na criança não pode, conversar pode, trabalhando as questões de limite, de saúde, de convivência, claro, de relação. Porque as mães, voltando ao bico, Jorge, muitas vezes a gente fala para as mães, né? Mãe, mas o bico, assim, ó, tem um período. Por mais que a gente seja permissivo, ele chega lá nos 2 aninhos de idade e acabou. Está na hora de tirar, porque acabou todas as fases que o bico poderia ajudar, né? Agora ele já não é mais um amigo, agora é um inimigo. E aí, muitas vezes, elas nem sabem isso, sabe? Por quê? Eles falam assim, ó, por quê? Porque a questão da fase oral, que era importante, já passou, enfim. Tu tem quase que dar uma aula para a mãe de como, né, pensar nesse limite do bico. Porque eles não nasceram com isso, né? É como, por exemplo, querer que a mãe espere 3 dias em casa uma criança com febre. Né? Ela não é médica, ela não é técnica de enfermagem, ela não é enfermeira, ela não tem nada a ver com a saúde. Né? Ela é uma pessoa que, se ela, né, cuida de outras coisas, não cuida de nada, faz o que ela quer da vida dela, mas ela não tem esse conhecimento de saúde. Como é que você vai querer que ela, do nada, tenha esse conhecimento de saúde e possa, sim, né, a partir daí, pensar as melhores coisas para o seu filho? Claro que não. Eu sempre digo assim, você não vier aqui depois de uns 3 dias, o médico me xinga. Mas eu digo para ela, olha, ele vai te xingar pelo seguinte, porque ele não tem filho dessa idade, e porque não está acontecendo isso com ele. Se fosse com ele, ele viria antes dos 3 dias com vocês bem. Para mim não tem problema nenhum, estou aqui para atender, então venham. E se não tiver nada, a senhora vai ter uma reclamação talvez. Fui no médico e não aconteceu nada, não me ajudou em nada. A gente às vezes não ajuda em nada. A gente ajuda quando pode, ajudar ele quando a criança tem algumas coisas, né? Então, essa coisa que elas vão entendendo, e aí a relação fica melhor. Né? Fica melhor. Dela com o filho, dela com o profissional de saúde também. Cria na Paz era o conta até 5 e cria na paz. Quer dizer, antes de se exceder, de bater ou de humilhar verbalmente mesmo, para refletir sobre a sua ação, para se acalmar. Mas aí também se pensou assim, tá, mas as pessoas elas vivem tensas hoje em dia, é muita demanda, é ansiedade generalizada. O mundo cobra velocidade, cobra perfeição. Custo de vida, aqui em Canoas é pandemia, inundação, eu não sei o que, são muitas coisas que vão atropelando a vida das pessoas. Então, o que acontece? O Família Mais é um programa que vai durar, eu não quero mentir, mas são 4 meses ou 5, com encontros quinzenais. Eles têm um roteiro onde são abordados assuntos para o autocuidado, para que esse adulto também pense em si, na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua relação. Quem cuida do cuidador. Quem cuida do cuidador. 15 escolas nossas aderiram ao programa, né? É um piloto, a gente vai ver, mas com certeza o resultado vai ser positivo. E aí as outras entram depois? As outras vão, é por adesão, no caso. A gente sempre tem coisas que a gente faz por adesão. Assim, quem cria essa adesão na cabeça? O diretor da escola? É o diretor da escola, porque... Agora com vice, né? Vai ter vice em todas? Nas fundamentais. A infantil vai ter orientador e supervisor, que nós também, não tínhamos. Que influi nessa coisa ou não influi? Não influi. Uma maior equipe diretiva influi, sim. Claro. Sim, então, assim, eu acho que isso é importante, né, Jorge? Cada questão, por menor que seja, ou por, né, que ajude algumas coisas, vai ser importante nesse sentido, né? Vai fazer essa família ficar melhor, a criança ficar melhor e, consequentemente, a escola ficar melhor, né? Porque a escola é utilizada pelas crianças, a educação infantil. E quem tem que estar bem nisso tudo é a criança, do lado familiar e do lado escolar. Do lado escolar. É por adesão, por quê? Porque demanda que estejam lá depois do horário de funcionamento da escola. É um programa para pais, então é a hora que os pais podem vir à escola, é depois das 19 horas. Então, é um horário estendido, é quinzenal, é um compromisso, né? Não tem um ônus financeiro ou algum...
mas tem o ônus de melhorar a relação de confiança, desse adulto estar melhor disposto para ficar com a sua criança, para entender algumas coisas. Posso dizer uma coisa? Se tivesse uma possibilidade de alguém que se oferecesse um trabalho voluntário, eu sou candidato. Olha só, é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Eu sou candidato. Eu acredito que sim, a família é importantíssima, né? Nisso tudo, porque a família é o primeiro lugar de convívio da criança, né? Aí logo em seguida vem a escola, enfim, e assim a gente tem que potencializar as famílias. A gente não pode deixar que a escola seja mais importante que a família, né? E que acaba ficando muitas vezes, né, Jorge? Eu falei ônus, mas é bônus. Eu falei errado. Não tem um bônus financeiro, não tem um bônus, mas tem o bônus de ter essa relação melhor, né? Claro. Eu digo que é importante. Né? São aquelas coisas do preço e do valor, né? Isso talvez não tenha um preço, assim, né? Ninguém vai pagar por isso. Mas tem um grande valor que é adquirido pelas crianças. Um grande valor. E assim, eu vejo que hoje, na roda da vida da gente, assim, algumas coisas ficam menores, parece, né? As famílias são umas, né? Em função de que a relação familiar, muitas vezes, ela é muito, muito fluida, muito pobre, muito presa por pequenos fiozinhos de linha, né? Porque o pai e a mãe têm alguma relação que não é legal, porque o filho não foi planejado nem nada, o filho é filho de uma mãe adolescente que também tem as suas dificuldades e é sempre uma gestação e uma maternidade de risco, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa se fortalecer. Criar nós mais fortes, criar, né, correntes que amarrem isso tudo, né, que fechem isso tudo, para que as coisas possam acontecer. Fortalecimento, né? De vínculo. Claro, é importantíssimo. Um trabalho. Né? O vínculo é importantíssimo. E se a família é a primeira instituição que apresenta um mundo para as crianças, e isso está frágil, eu talvez não vá apresentar as melhores coisas, ou do melhor jeito, ou da forma melhor que as crianças precisam que seja apresentado. Né? É, verdade. Mas, enfim, né? Sigamos, né, Jorge? Sigamos. Olha, eu tenho certeza, né, que o URB 95, a Secretaria de Educação, os professores, né, esses cuidados todos, as equipes diretivas todas das escolas, enfim, estão fazendo um trabalho de crochê, né, com pontos que os amarram, né? Ai, que lindo, e esses pontos que os amarram são pontos fortes, que muitas vezes a gente pode não acreditar neles, duvidar deles. Hoje em dia o serviço público é, né, questão muito com acertos e erros, e as redes sociais trazem muitas coisas que muitas vezes nem são as mais fortes, mas que trazem isso como grandes leis, como grandes verdades. Procurem entender, procurem fazer, e exatamente, se você vai falar alguma coisa que possa comprometer, esteja envolvido na situação. Não escute as coisas de fora, que isso é fofoca de vizinha, sabe? Que nem fulano, tu cuidou, né? Fofoca não vale. Vale reclamar ou questionar coisas positivas. Eu estou lá, eu vivi, eu estive lá dentro e vi. Aí você pode falar. Se não, né? Por favor, não vamos partilhar de coisas ruins. Façam como Bebeto CVW Diário de Bordo. A gente traz só coisas legais aqui. Como trouxemos hoje a Georgia, para a gente conversar com vocês e falar para vocês dessa importância de fortalecer as coisas da primeira infância. Especialmente os vínculos, especialmente as relações daqueles que cuidam dessas crianças, e especialmente dessa educação das crianças, que é tão importante, né, Jorge? Eu penso que nem o fator econômico ou lá financeiro, enfim, né, essas relações são tão importantes. Se a educação infantil é importante para a educação das crianças, não pensem, eu tenho dinheiro, não vou deixar ela fora de casa, não. Pensem assim, eu tenho dinheiro, eu vou cuidar dela num período, e no outro período eu vou colocar em alguma escola de educação infantil que vocês escolherem como boa, enfim, e levem seu filho. Que seja em período menor, conversem, vou deixar só 6 horas. Vou deixar só o período da manhã ou só da tarde. Mas é importante esse convívio, né? É importante essa interação e essa aprendizagem que vem do outro, e não só daquilo que o pai e a mãe acreditam, né? Verdade. Jorge, super obrigado. Assim, um maior carinho para a Jorge, que é uma profissional de ponta, gente. A Jorge talvez não seja a que está sentada na cadeira de ouro em alguns lugares, mas ela merecia. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente hoje, que nos ajudaram a falar das crianças. Isso é super importante. Daquilo que vocês acreditaram e que vocês sabem que é verdade, partilhem com os outros. Aquilo que vocês não acreditaram ou não viram muito fundamento, podem perguntar para a Georgia no @ no Instagram? É Traveler Georgia. É porque quando eu fiz o Insta, porque eu ia viajar, ia compartilhar fotos com os amigos da família. Então Traveler, Traveler Georgia. É Georgia, né? Georgia, Georgia. Com GI. Com GI. Então @ Traveler Georgia. E falem com ela por lá também.